Bom dia, Zilda. Tudo jóia, Zilda? Margarete, bom dia. Jovem News, bom dia. Seja bem-vindo aqui na nossa live. Hoje nós vamos falar sobre a importância do sono no tratamento da gastrite ou na gastrite, né? Sabia que se a gente não dorme direito, não dorme no horário certo, a gente pode desenvolver inclusive câncer? Bom dia, Carla, tudo bem? Muito bem. Então, olha só, esse assunto é super importante. Wellington, bom dia. Esse assunto é super importante, né? A gente entender esse processo. Nem tem como eu falar todo o artigo. Hoje eu vou estar usando o artigo da revista Vida e Saúde, né? Quem não conhece, uma revista excelente, quiser assinar, né? Tem a oportunidade de assinar aí, tá? E não tem como eu trazer tudo que o artigo traz, mas a gente vai trazer alguma coisa para vocês aqui muito bacana, tá? Sobre a importância do sono. E vamos deixar algumas dicas de como você pode se organizar para dormir, né? Tem pessoas que falam assim, alguns pacientes meus falam, mas Solange, eu não consigo dormir. Se eu for dormir antes da 1 da manhã, eu não pego no sono, né? Então, vamos lá, vamos tentar, né? Nós temos algo contra nós, né? Agora que é o nosso celularzinho. Essas luzes, elas nos fazem ficar acordado, nessas luzes azuis aí, elas dizem para o nosso cérebro que é dia. Né? Nós temos um grande aliado contra nós aí, né? Um grande inimigo, então, né? Vamos dizer assim, que é o nosso celular. E outra coisa também, já vou deixando uma dica aqui, nada de televisão no quarto, né? Quando eu era criança, eu achava muito legal aquelas pessoas que tinham uma televisão no quarto. Isso faz muito mal. O seu sono não é reparador. Se você tem, tira ela de lá, né? Daviane, na verdade, bom dia, Daviane. Sejam bem-vindas aqui à live, tá? Vanderlei, seja bem-vindo. E vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre o sono, né? Olha só. Começa, né, aqui no artigo dizendo que dormir o suficiente de forma consistente é tão importante quanto adotar uma dieta saudável e se exercitar regularmente. Olha que interessante. Bom dia, Paulo. Agora eu vou deixar uma dica aqui para aquelas pessoas que acham que devem tomar colágeno ou para aquelas pessoas que tomam colágeno, tá? Primeiro que nós não devemos tomar colágeno. Tá? Primeiro que não devemos, porque você perde cálcio ao digerir o seu colágeno. Tá? Tem todo um processo aí que a gente não vai ficar explicando. E segundo, que se você dormir corretamente, você produz colágeno também. Vai fazer o quê? Vai evitar de gastar dinheiro na farmácia. Os colágenos não são baratos e ainda vai ter perda de cálcio, vai ter outro problema, né? Então vamos lá. Olha só, se você dorme no horário certo, você consegue trabalhar até o seu metabolismo, aí o seu ganho de peso. Olha que interessante, né? A revista fala assim que estudos aí mostraram que se você não dorme no horário correto, que depois eu vou falar qual é o horário correto, você pode ter problema com o seu apetite e com o seu metabolismo, tá? O Paulo pergunta assim, Solange, e falta de dormir pode custar a melhorar a inflamação? Com certeza, tá? Porque causa inclusive câncer. Tá? Já já a gente chega lá, Paulo. Já já a gente vai respondendo isso daí. Então, olha só, com relação ao metabolismo, né? Quando a gente fala metabolismo, ele pode estar acelerado, desacelerado. Olha aqui, aí também vem a coisa da tireoide, né? Quem tem um metabolismo muito acelerado tem hipertireoidismo.
Quem tem o metabolismo muito lento tem hipotireoidismo, né? Para você entender um pouquinho da tireoide. Então, olha só. Que faz com que a pessoa que fica acordada muito tarde vai procurar comida, tá? E eles fizeram um estudo, diz que as pessoas que vão dormir muito tarde, elas vão buscar alimento com maior frequência na geladeira. Elas consomem em torno de 300 a 500 calorias a mais por dia, que faz uma grande diferença. Às vezes nem é na geladeira. Uma barrinha de cereais que você está comendo, aí o 2 já alcança isso daí, tá? E vou dizer aqui, você pode estar aqui me assistindo dizendo, o que isso tem a ver com gastrite? Muito a ver. Sempre que você come mais do que o seu corpo precisa, calorias a mais do que o seu corpo precisa, você está sujeito a desenvolver uma gastrite, tá? Entendeu? Calorias em excesso te levam a gastrite também, tá? Porque tem todo o processo digestivo dessas calorias, tá bom? Bom dia, Socorro. Aqui não sei se é Victor, né? Eudineia, né? Maria Tereza, bom dia. Entendeu? Então vamos lá, que mais? O sono inadequado também está relacionado à menor habilidade de controlar os impulsos. Nós comemos as nossas emoções. E isso não é só para o obeso, é para quem tem gastrite também. Porque aí você vai comer e vai misturar alimentos de forma errada. Isso vai te trazer uma digestão errada, uma fermentação que vai te levar a uma pangastrite e vai te desestabilizar toda a flora intestinal. Olha como uma coisa depende da outra. Né? Que mais? Ainda fala assim, pode aumentar o risco de sobrepeso e distúrbios metabólicos, que eu já falei, problemas de tireoide, né? Além da obesidade, por meio do aumento do consumo de alimentos nutricionais pobres de quantidades excessivas de alimento. Quando você está ansioso, tá? Quando você não está legal, você vai comer alimentos pobres em nutrientes. Quais são os alimentos pobres em nutrientes? Vamos lá, por exemplo, uma coxinha, uma pizza. São alimentos ricos em gorduras, tá? Mas não tem vitaminas, minerais. Você vai sempre procurar um salgadinho, alimentos que são ricos em calorias, que vão te fazer mal e que não vão te trazer benefício nenhum para o seu corpo. Né? O Paulo está pedindo aqui qual é o melhor tratamento para a úlcera gástrica. Isso você tem que vir conversar comigo, Paulo, tá? Vai ali no meu direct, manda uma mensagem para mim, ou então eu sempre deixo o número do meu telefone na descrição do vídeo. Pega o meu WhatsApp ali, manda uma mensagem, vem, agenda uma conversa gratuita comigo que eu vou te explicar, tá? Outra coisa, vou dizer para o Marcos colocar o meu telefone aqui também, tá? E você copia. Outra coisa, Paulo, a gente tem lá no link da bio, tem um link que você pode clicar lá e você vai aparecer lá, agende uma consulta gratuita com a doutora Solange. Clica lá e agenda. A gente ainda faz isso, dá para vocês uma consulta gratuita para a gente conversar, tá bom? Olha, uma outra coisa que, além de trabalhar o metabolismo, aumento de peso, né? O dormir tarde também traz doenças cardiovasculares, traz doenças do coração, relacionadas ao coração. Então, olha só, diabetes, olha aqui, também tá incluso aqui, o maior risco de desenvolver diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares. O que é uma doença cardiovascular, Solange? Já ouviu falar em arteriosclerose, né? Que mais? Pode subir colesterol, triglicerídeo, né? E assim por diante, tá? Muitas pessoas dizem que acordam com níveis altos de pressão arterial, né? Justamente por causa de ter comido muito à noite. Ali, o Marcos deixou o telefone aqui, ó, que você pode entrar em contato comigo também, tá? Que mais que dormir tarde, vou responder o que o Paulo me pediu aqui, né? Que mais que dormir tarde faz? Inflamação. Trabalha na inflamação do corpo. Olha o que eles falam aqui. Aumento de marcadores inflamatórios. Aqui tem os nomes deles, que eu não vou ficar citando, né? Mas a perda de sono a curto e longo prazo está correlacionado com o aumento de marcadores inflamatórios. Tá?
Hoje, o tema da live hoje é sobre o sono, tá, Maria? A gente vem falar sobre as pessoas, a importância de dormir no horário correto, tá? Quem não dorme no horário correto pode ter problemas de metabolismo, ganho de peso, que a gente acabou de falar aqui, aí entra a tireoide também, pode ter um problema cardíaco, diabetes, né? E outra coisa, transtornos do humor. O que é transtorno do humor? Aumenta a ansiedade, maior reatividade ao estresse, então você não tem paciência, né? Que mais? Aumento da frequência de conflitos interpessoais, tô lendo, tá? E humor mais negativo, que pode no futuro levar a uma depressão, transtorno de ansiedade, principalmente nos adolescentes, tá? E o que isso tem a ver com a gastrite? Tudo a ver. Acabei de falar antes, né? Quem tá chegando aqui agora, acabei de falar antes. Nós comemos as nossas emoções. E nós vamos buscar alimentos que não combinam entre si, porque nós vamos buscar uma compensação, né, de dopamina nessa alimentação. E aí vamos comer alimentos que não têm nutrientes, que não têm vitaminas, que não têm minerais. Vamos comer de forma errada e isso vai nos causar uma desbiose ainda intestinal, né? E aí começa todo o ciclo. O que mais? Vamos lá. Olha só. Esses marcadores inflamatórios que eu falei aqui, ó, que aumenta, né? Que é a interleucina, o PCR, né? A proteína C, né? Que é reativa, que é o PCR, que você faz o exame ali, ó, que estão relacionados ao aumento do risco de desenvolver muitas doenças crônicas, né? Como doença arterial, coronariana, então problema de arteriosclerose, diabetes tipo 2, artrite reumatoide, que é uma doença autoimune, esclerose múltipla, câncer e depressão. Tudo isso, não dormir no horário certo, dormir tarde demais pode causar. O que mais a revista vem trazendo? A revista também vem falando sobre o câncer, tá? Se você for dormir tarde demais, já vou falar qual é o horário, tá? Você pode desenvolver câncer de mama, próstata e cólon, né? Que é o intestino. O que mais, ó? Os distúrbios do sono também estão ligados ao desenvolvimento celular e à redução da produção da melatonina. Aí tem gente que fala assim, mas eu reponho, eu durmo tarde, mas quando eu vou dormir tarde, eu tomo uma cápsula de melatonina. Gente, a que seu corpo produz e a que você traz de fora sintética, tem ações bem diferentes dentro do seu corpo, tá? Você nunca vai conseguir reproduzir de forma correta o que o seu corpo produz, só ingerindo. E ainda vai intoxicar seu fígado. Porque você tem ali uma cápsula, para que aquela cápsula esteja ali, ela tem muitos nutrientes junto com ela. E muitos que vão intoxicar seu corpo, tá? Que mais? E tem uma coisa bem interessante que eu aprendi na anatomia, né? Até a professora brincava com a gente, né? Mas ela dizia assim, tudo que não é usado atrofia, né? Tem gente que leva pro lado da brincadeira, mas gente, ó, isso é muito sério. Tudo que você não usa atrofia. Se você costuma dormir sempre depois da meia-noite e toma uma cápsula de melatonina para não ter câncer, né? O que vai acontecer com você? Você vai dizer para o seu cérebro, vai dizer para os seus hormônios, vai dizer para o seu corpo que ele não precisa produzir, que você vai repor. E aí você vai criar uma outra coisa, um outro problema, tá? E aí para você poder voltar ao normal disso é muito difícil, tá? Vamos lá, então, ó, câncer de mama para mulher, próstata e de cólon, né, do intestino grosso, né? Também ligados ao envelhecimento celular e à redução da produção de melatonina, um potente antioxidante produzido pela glândula pineal, né, do cérebro durante o sono. Então, você acaba dizendo para o seu cérebro, para a glândula pineal, que ela não precisa mais produzir. E se ela parar de produzir, aí você vai ter um problema, ter uma mensagem aqui. Ok, vamos lá. O que nós podemos fazer sobre isso, então? O que a gente vai fazer para evitar... outra coisa que também, gente, dormir muito tarde causa demência. Estava até me esquecendo aqui. Pode causar demência, ó, doença de Alzheimer, tá? Demência vascular, distúrbio respiratório do sono, com a apneia do sono, tá? Associado à obesidade. Olha quanta coisa. Então, ó, vamos fazer um resumão aqui. Dormir depois da meia-noite, o que causa? Metabolismo, acelera ou desregula o metabolismo, tá? E atua no ganho de peso também. Então, quem quer emagrecer, quem tem problema de tireoide, precisa dormir cedo. Traz doenças cardiovasculares, transtornos do humor, inflamação, câncer,
né? Demência. E aí, Solange, o que eu faço? Quem não chegou agora, eu estou usando a revista Vida e Saúde aqui no artigo, tá? Eu gosto de trazer aqui e ler mesmo o artigo para vocês, para não dizer que eu não estou inventando, né? Então, o que a gente pode fazer? Você pode criar um santuário ali, né? Então, assim, criar o seu espaço onde você vai dormir. O que é isso? Se você tem barulho, você não consegue descansar, não consegue dormir bem. Então, se onde você dorme tem muito barulho, dorme perto de uma avenida, coloca um tampãozinho assim no ouvido quando você vai dormir, tá? Outra coisa, você precisa ter no seu ambiente de dormir, ele tem que ser escuro. Ai, Solange, eu não tenho aqui como, eu moro ali na avenida e aquelas lâmpadas todas, meu quarto, por mais que eu bota uma cortina, fecha, né? E aí a gente tem aqueles tampõezinhos para colocar no olho, né? Que a gente pode colocar também, para poder, porque se você não, se o seu olho aqui não perceber que está no escuro, ele não produz também a melatonina, tá? Ele precisa de estar no escuro. O que mais? Reduza o tempo de tela antes de dormir. Além de ficar, lembra que eu falei? Aquela tela azul, ela faz você imaginar que é dia. E aí teu cérebro entende que ainda é dia, tá? Existe o que nós chamamos de ciclo circadiano do sono, assim como tem o ciclo circadiano do exercício, do metabolismo, da alimentação. Então, assim, da produção dos ácidos, né? Tudo isso aí. Bom dia, Rose! Então, a gente precisa... Luziene, bom dia. A gente precisa dormir cedo para a gente poder entender. Assim, quando nós vamos chegando, por exemplo, de manhã, cortisol alto. Vai baixando, né? Quando chega a noite. Todos nós, quando chega a noite, a gente trabalha o dia todo. Quando vai chegando tardezinha, a gente quer descansar. O corpo, ele precisa descansar, tá? Assim como ele precisa descansar pelo menos um dia na semana, tá? Eu tiro o sábado, eu não respondo mensagem de paciente em sábado, gente, porque eu não sou uma máquina, eu preciso descansar. Tá? Eu paro no pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Aí na noite de sábado eu vou ver se tem alguma mensagem urgente, porque o meu trabalho aqui não é pronto-socorro, né? A gente só está acompanhando o tratamento, é aquele paciente que está precisando de uma resposta urgente aí, a gente... Deixa eu desligar uma chamada aqui. A gente responde, né? Ok? Muito bem. Então, reduz o tempo de tela antes de dormir, para o seu cérebro começar a descansar, tá? Evite assistir televisão, usar o computador depois das 9 horas. Quem faz isso? Olha só, né? Mantenha a temperatura do quarto confortável também, tá? Se for muito quente, você não dorme bem. Se for muito frio, também não. Então, assim, se for muito quente, usa um ventilador, um ar-condicionado. E se for muito frio, põe mais um cobertor, tá? Põe mais um cobertor aí, tá? Outra coisa, cria o seu próprio ritual de relaxamento, né? Então, assim, tem gente que se toma um banho quente antes de dormir, ele consegue dormir melhor, né? Já alguns neurocientistas dizem que um banho frio também, né? Para cada um. Então, assim, sei lá, né? Descubra o que te relaxa, tá? Outra coisa, ela fala aqui também, uma xícara de chá, né? É a Daniela Cano, que foi a que escreveu o artigo, né? Ou tomar uma xícara de chazinho de camomila antes de dormir, que mais? Ouvir uma música que te relaxa, né? Assim, então, fazer algum tipo de exercício de respiração também, né? Se te ajuda, então você inspira, segura, solta, né? Se te ajuda. E outra coisa, você tem que ter um ritmo. Ai, Solange, se eu for para a cama 11 horas, eu não durmo, né? Adulto, gente, no máximo 11h30 para ir para a cama, tá? Ai, Solange, mas se eu for para a cama, eu não durmo. Ensina seu corpo a dormir nesse horário, tá? Fazer alongamentos, não é yoga, né? Quer dizer, não é zumba, tá? Faz os alongamentozinhos que vai te ajudando. Livrar-se de problemas. Gente, depois das minhas crises de depressão e ansiedade, eu aprendi a criar caixinhas, tá? Caixinhas. Eu ia para o meu trabalho, atendia meus pacientes, fechava a caixinha e ia embora. Eu atendo aqui dentro da minha casa, mas eu fecho a caixinha e vou para o meu quarto dormir. Isso é importante, tá? Isso é muito importante. Vamos fechar a caixinha do problema.
Ah, eu tenho que resolver não sei o que do banco e não sei pagar. Na hora de dormir, fecha a caixinha. E sabe por quê também? Se você tem uma conta para pagar e você está preocupado, vai ficar o mês inteiro preocupado com aquela conta para pagar, você só está vendo a conta para pagar e não está conseguindo parar para pensar em como ganhar dinheiro para pagar a conta. A gente tem que aprender a mudar o foco. Se você não aprender a mudar o foco, a direção dos seus pensamentos, você vai ser sempre derrotado por eles, tá? Então, fecha a caixinha e depois, tem um problema com o seu esposo? Resolve. Antes de dormir, se é possível, né? Tem um problema com seus filhos? Tenta resolver antes de dormir. Eu, de vez em quando, dou uns gritos aqui em casa, tá? Porque senão ninguém aguenta algumas coisas, né? Então, assim, tem algumas coisas que você precisa primeiro conhecer os seus limites, saber quem você é. Lembra, nós falamos sobre as emoções a semana passada aqui também, tá? As sete identidades, 7 maneiras que a gente pode reconhecer, né? Se você é uma pessoa emocionalmente saudável, a gente falou sobre isso. Se você não assistiu, assista a live lá no YouTube. Se você está dentro do meu canal Telegram, né? Lá, Família Lugar de Boas Memórias, também a gente coloca lá, tá? Aqui também a gente deixa gravado. Então, a gente tenta ajudar vocês de todas as formas, tá? Outra coisa, ó, tenha-se um cronograma. Então, assim, sempre procure dormir. Adulto, gente, se você trabalha à noite, que nem a gente aqui, tem um dia na semana que não tem jeito. Eu, às vezes, vou dormir meia-noite, né? Porque tem quarta-feira, o dia que eu atendo um grupo maior aqui, a gente começa às 19 e vai até a meia-noite, às vezes, né? Mas, tenta... Adulto, não passar de 11h30. Não passar de 11h30. O bom mesmo seria, no máximo, 10h30, estar na cama, tá? E aí, para quem trabalha à noite? É complicado, né? É complicado. Então, para quem trabalha à noite, vale aquela regrinha que eu falei. Chega em casa, fecha a cortina, põe o visor para dormir, para não ver a claridade, para o seu cérebro entender que está escuro, põe um tampão no ouvido, para ele entender que não tem ruídos, porque, gente, tenta criar a noite no seu quarto, tá? Ai, Solange, por que à noite tudo muda? Até os passarinhos não cantam à noite. Você já parou? Siga a natureza. Você quer ter saúde? Só seguir a natureza. Você vê que até os ruídos dos carros à noite são diferentes. Fica mais abafado. A natureza descansa à noite. Por que você não descansa? Gente, a natureza que você não controla, que você não tem controle, que está no controle de Deus, ela descansa. Por que você não descansa? Você que tem o livre-arbítrio, acho que pode fazer o que quer, né? Depois vem as doenças, tá? Não use a cama como divã psicológico, né? Não tente descobrir o valor de todos os seus problemas na hora de dormir, né? Se você não adormecer dentro de 20 a 30 minutos, ou se acordar e não conseguir voltar a dormir dentro desse período de tempo, sai da cama, faça algo relaxante até sentir sono. Então, não fique aí resolvendo seus problemas emocionais na cama. A cama é para descansar, tá? A maior briga com os adolescentes é essa, né? Que ele fica no quarto o dia inteiro jogando, ou então leva até comida para comer na cama com o televisor lá no quarto. Se você tem um adolescente que tem uma televisão, um videogame no quarto, tire agora. Tire agora, porque você vai fazer do seu filho um fracassado. Bom dia, Jota. Não sei qual que é o seu nome aí, né? Olha o Paulo falando verdade. Gente, você vai criar um filho fracassado e que vai te responder, tá? Que vai ser mal educado com você e com a sociedade. Tira videogame e televisão do quarto e controla ali a telinha do computador, tá? Se precisar, aí eu às vezes venho aqui e desligo a internet. Fala, ó, e ninguém tem autoridade para pegar essa internet de volta. Depois de tal hora, tá? Como eu trabalho em casa, então eu preciso da internet até tarde, é meio difícil controlar, né? Mas tem horas que a gente fala, ó, eu vou desligar a internet. Que mais? Cuidado com as sonecas. Então assim, Solange, eu tenho que descansar ao meio-dia. Legal. Tem até pesquisas falando sobre você descansar, dar uma dormidinha aí, né? Depois do almoço. Mas não de barriga cheia e deitar assim. Eu, às vezes, eu sinto que é necessário dar uma descansada depois do almoço. Então, eu coloco 2 travesseiros, eu me encosto ali na cama, quase que meio que sentada, e dou uma cochiladinha. Né? Dou uma cochiladinha ali. Mas não é de 3 horas.
tá? Porque se você dormir mais de 15 minutos, 10, 15 minutos ali depois do almoço, você vai estar dormindo as horas de sono da sua noite. Aí você vai dormir mais tarde, tá? E olha só, gente, 1 hora que você dorme antes da meia-noite equivale a 4 horas depois da meia-noite. Pensa aí. Antigamente diziam 2, né? 4 horas, tá? Que mais? Limpe ou corte a cafeína, gente. A cafeína tira o sono, tá? Cafeína tira o sono. Então, refrigerantes, até o gaúcho chimarrão, né? Que mais? Cafés, chá verde, tá? Elimina as cafeínas, tá bom? Aqui fala que a cafeína também pode interromper o sono, aumentando sua necessidade de se levantar para fazer xixi. Tá? Então, assim, não tome também, isso aí é outra coisa, não tome muita quantidade de água antes de dormir. Tá? Aprenda a se organizar, acordar de manhã, 600 ml de água. 2 horas depois do café da manhã, um copo de 200 ml de água. Tá? Que mais? Depois da Maria Tereza, quando a gente fala, Maria Tereza está falando sobre a live sobre a resistência à insulina. Isso que eu estou falando aqui também está relacionado à resistência à insulina, tá? Semana passada eu não fiz não, mas estou falando aqui. O sono causa diabetes tipo 2, que é causado por uma resistência à insulina. Não tem como a gente falar numa live só tudo isso, tá? Então, a Maria Tereza falou a semana passada que era para a gente falar sobre a resistência à insulina. Se você não dorme antes da meia-noite, pelo menos 11h30, você vai ter resistência à insulina. Você vai desenvolver, tá? Então, vamos lá. Eu agora até me perdi no que eu estava falando aí, né? Me esqueci agora o que eu estava falando. Mas limpando as cafeínas, então, do nosso corpo, né? Que mais? Evitar o álcool, né? Evitar o álcool. Beber vinho ou cerveja à noite pode fazer você adormecer mais rápido, então, né? Muitas pessoas, falando aqui na cafeína, muitas pessoas acordam, da água que eu estava falando, né? Muitas pessoas acordam para fazer xixi no meio da noite, às vezes mais de uma vez. Pode ser de ansiedade ou por causa de ter tomado muito líquido ou cafeínas, né? Então, assim, acorda de manhã 600 ml, por isso que eu faço meu chá de manhã, ó, minha garrafinha aqui, né? E aí, 2 horas depois que você fez o seu desjejum, você já pode tomar um copo de 200 ml. Já deu, ó, 600, 700, 800, tá? Depois do almoço, 2 horas depois do almoço, pode tomar mais 200. Já foi para 1.000, já deu 1 litro. Então, assim, aí, 2 horas depois, ali na tarde, você pode tomar mais 2 copos, né? Mais um copo, e assim você vai indo. Então, se você for tomar algum líquido antes de dormir, no máximo um copo de água, tá? No máximo um copo de água. Solange, quanto de água eu sei que é o suficiente para mim? Pega o seu peso, multiplica por 35 e você vai saber, tá? Evitar o álcool, então, o que mais? Porque o álcool altera, gente, a arquitetura normal do sono, aquele sono REM, tá? Ele altera também. Abandone o tabaco, né, o cigarro, né? A nicotina, ela estimula, né? Estimulante potente que acelera a frequência cardíaca, né? Aumenta a pressão arterial, estimula a atividade rápida de ondas cerebrais que mantém você acordado, tá? Estou lendo aqui na revista, você não dizer que eu estou inventando, né? Então, assim, fala assim, se você é fumante, algumas horas, se você é fumante, algumas horas sem fumar são suficientes para induzir o sintoma da abstinência. Então, o desejo pode até acordar um fumante à noite. Olha só, interessante. Se você é fumante, então, algumas horas sem fumar são suficientes para induzir os sintomas da abstinência do cigarro. E você pode querer acordar à noite para fumar. Olha, né? Então, larga o cigarro, gente. Não presta. Tem muitas secretarias de saúde aí que tem programas para ajudar você a deixar de fumar. É um dinheiro que você está literalmente queimando, tá? Além de ficar doente, morrer de um câncer aí, né? Energize-se com exercício, mas não à noite. É bom fazer uma caminhadinha de manhã, ou então assim, vim embora do trabalho, tardezinha ali, faz uma caminhadinha, né? Ok. Que mais? Observe
quando e o que você come e bebe. Então, tentar adormecer com fome pode ser uma má ideia, né? Mas a barriga cheia pode ser ainda mais perturbadora, tá bom? Então, evitar comer uma refeição grande à noite. Gente, à noite a gente tem que comer coisas leves. Ou uma saladinha, tá? Pode ser até com um franguinho ali, mas uma saladinha. Não faz aquelas misturas de arroz, carne. Não mistura nada disso. À noite coisa leve, tá? Beba chás de erva. Então, ó, os chás de erva sem cafeína são uma boa opção, né? Então, relaxante. Você pode usar ali, ó, uma raiz de valeriana, que é excelente, camomila, mulungu, lúpus, tá? Tudo isso antes de dormir. E também pode ouvir aí uma música suave. Olha quanta dica a gente deixou aqui para você, tá? Porque você vai ficar mais tranquilo, mais focado no outro dia, mais calmo e tudo vai correr bem. Aí você vai ter mais imunidade. Quando você está estressado, você não tem paciência para colocar no prato aquele alimento que você precisa comer. E aí você vai fermentar, vai produzir álcool, vai queimar o seu estômago, vai te dar uma pangastrite, vai te dar um refluxo e ainda uma desbiose intestinal. E dormir te acalma, que o estresse faz você bagunçar toda a sua flora intestinal e aí vem uma desbiose, uma síndrome fúngica e vem doenças, inclusive lúpus, Alzheimer, né? Que mais? Demências aí, né? Obesidade e uma série de outras coisas também. Aí vem aquela problemas de pele, queda de cabelo, quebra de unha, gastrite, né? Intestino irritado, uma série de coisas que vão acontecendo ali, tá? Aí começa a diminuir o cálcio. Ei, gente, uma coisa depende da outra e a lista é grande. Candidíase de repetição, né? Então, gente, problema de tireoide que a gente acabou de falar aqui. Então, procura. A dica de hoje tenta ao máximo. Ellen aí que chegou agora, bom dia, Maria Zélia. Tenta ao máximo fazer um esforço aí para você estar na cama 11h30. Sem celular, sem estar respondendo nada para ninguém, tá? Sem estar respondendo nada para ninguém. Vá para a cama 11h30, livre, leve, solto, tá? Para dormir e descansar. Sem barulho do quarto, sem gritaria dentro de casa. Nessa hora, tá na hora de dizer, chega. Mandar todo mundo desligar o televisor e tudo e vamos dormir. É hora da família toda estar descansando. Tá bom, gente? Alguma dúvida com relação a isso? Olha ali, ó. A Ellen tá falando que meu cabelo tá caindo muito e unhas quebradas, né? Então, como nós estamos falando do sono aqui, que horas você costuma ir dormir, Ellen? Né? Se você vai dormir depois das 11h30, então, se você não tem um bom sono, procura fazer essas dicas que a gente te deu aqui hoje para você dormir bem, tá? Para você dormir melhor. Lá dentro do meu site, o Viva Sem Gastrite, também tem um artigo falando do sono relacionado só à gastrite. Ó, você vai dormir às 11 horas. Isso é muito bom. E assim, a gente precisa dormir e descansar, tá? Eu fiz uma especialização pela USP sobre o sono também, né? Tem gente que dorme, mas não descansa, né? Não sonha, né? Então, tem alguns distúrbios do sono que às vezes precisam ser corrigidos, né? Mas também a unha quebradiça tem muito a ver com a fermentação, com a gastrite, tá? Que daí essa fermentação faz com que você não tenha nutrientes aí saudáveis, não absorva as vitaminas, os minerais, né? Algumas proteínas, elas passam inteiras aí pelo seu intestino direto para sua corrente sanguínea, trazendo toda uma questão de irritação e inflamação. E aí você começa a ter isso, tá? Quebrar unhas. O intestino precisa estar saudável para a gente ter saúde, gente. Ronei, né? Perguntando assim, se o alecrim faz bem para o estômago. É ótimo. O alecrim é excelente para quem tem refluxo. Um chazinho de alecrim, eu tenho algumas pessoas que elas conseguem controlar o refluxo tomando um chazinho de alecrim, uns 100 ml depois da refeição, né? Excelente. Ferve uma água, joga em cima desse alecrim, coa e toma, tá? Ellen, eu não lembro se você é minha paciente, Ellen, mas assim, ó, enquanto está tratando a gastrite, a gente não come ovo. Eu tenho um artigo falando só sobre isso,
né? Primeiro que você vai precisar de um pH 2 para digerir um ovo, né? O ovo é um alimento altamente alergênico. Então, a gente evita todo alimento que cause alergia durante o tratamento. Agora, se você não está fazendo tratamento, só você vai saber, porque às vezes quem tem gastrite, até a água que toma faz mal, né? Até a água que toma dói o estômago. Paulo, não existe nenhum remédio que vai curar, quer dizer, tem, né? O médico te dá lá o Zol da vida para curar a úlcera. Paulo, você tem que tratar a sua gastrite, tá? Senão você sempre vai ter úlcera. A gente tem um tratamento só para úlcera gástrica dentro do programa, que não é um remédio, é um tratamento que você começa durante uma semana fazendo um passo a passo ali, depois você entra no tratamento normal da gastrite. São 3 meses de tratamento. O que você tem que fazer em caso de úlcera é normalizar a produção de ácido do seu estômago. E para isso é uma questão de célula, celular. Então tem que trabalhar toda essa regeneração, tá? Então não existe um remédio que cure úlcera. Isso não existe no mundo, tá? O médico vai te dar um omeprazol, alguma coisa assim, para evitar aquela produção de ácido ali, né? Ou uma domperidona para auxiliar na digestão, né? Para que o ácido não venha te machucar. E também tem que entender de onde vem essa úlcera, o que está causando isso aí, né? Eu não entendi, Ellen, como faço? Tem esofagite grau A. Gente, entra uma consulta gratuita comigo, entra ali na minha bio, nós colocamos o telefone aqui embaixo, que também a gente vai colocar o telefone na descrição, né? Ou então quem está no Instagram, não está vendo pelo YouTube, no YouTube também é só baixar ali onde fala mais, né? Que tem uma flechinha a mais. A gente põe todos os links aqui para vocês, tá? Quem está no YouTube, a gente põe os links para agendar uma conversa gratuita comigo, tá? O link dos nossos grupos, tá? A gente faz uma consulta gratuita, tá? Então, esofagite grau A quer dizer que já está avançada essa sua gastrite. Aí tem que ver se é por refluxo biliar, tem que ver se isso vem de alguma produção de excesso aí de ácido. Então o que tem que fazer? Tem que corrigir toda a parte de digestão. Isso se faz em 3 meses. E não tem como dizer aqui. Se a Rose ainda está aqui no ar, ela vai te dizer que eu estou falando a verdade, que a Rose tratou gastrite comigo. Não tem como eu te dizer aqui um programa de 3 meses, tá? Tem toda uma orientação, a gente começa com eliminação. Na fase de eliminação, tem muita coisa ali que você vai fazer. A alimentação para isso, os fitoterápicos para isso, tá? Aí depois a gente entra lá dentro da fase de eliminação, a gente já começa a trabalhar a sua imunidade, trabalhando a modulação intestinal. Depois a gente entra para a fase de cicatrização, que tem todo um processo para fazer isso enorme, tá? Que são 50 dias fazendo isso aí, para depois a gente entrar na fase de regeneração, tá? Então, não tem como dizer aqui, mas eu disponibilizo uma consulta gratuita de 30 minutos para te explicar isso aí, tá? Então, vale no link da minha bio, agenda uma conversa gratuita comigo ali e vamos conversar. O William tem problema com refluxo, né? Ele não consegue controlar. E o William, o médico ainda não conseguiu com exames e algo assim ajudar você, né? Porque quando você faz o tratamento natural e ele não está te resolvendo, é porque é um problema físico que o médico tem que encontrar, né? Ou faz uma tomografia, tem que fazer algo nesse sentido aí para ver o que está acontecendo, né? Comer corretamente, né, William? Lembra que a gente ensinou você a fazer as refeições corretas, né? Não fazer aquelas misturas de proteína animal com o carboidrato, né? A gente não come carne com arroz, tá? Isso não ajuda na digestão. E se eu não me engano, William, você tinha uma dificuldade para a produção de pH, né? Às vezes tem que tratar o emocional, gente, tá? Às vezes está relacionado com o emocional. Até não tratar o emocional, não volta a produzir o ácido, tá? Tem isso também. Ou então, se já atrofiou as glândulas que produzem ácido, aí não tem jeito. Aí o que tem que fazer? Tem que usar cloridrato de betaína mesmo. Aí aqui é que entra o cloridrato de betaína. Tentou, William, usar cloridrato de betaína para te auxiliar nessa digestão? Se o de 150 não dá, o de 200 não dá, usa de 500 miligramas.
para auxiliar na digestão. Porque se for uma questão de atrofia de célula, o cloridrato de betaína vai te auxiliar daí. Bom dia, Érica. Olha, Maria Tereza, deu para entender? A gente está falando de resistência à insulina também. Então, quem não vai dormir antes da meia-noite vai ter um problema de resistência à insulina, tá? O que mais que causa resistência à insulina? A gordura. Quando a gordura fica ali nas células, muita gordura. Tem gente que é magro, mas tem um índice corporal grande de gordura. Isso impede que a insulina leve a energia até a célula. Ou então tem pessoas que têm problema no pâncreas, já não produz mais tanta insulina, tá? Aí tem que corrigir isso aí também, tá? Então é necessário. São vários fatores, né, que envolvem isso. Nós hoje falamos sobre dormir antes da meia-noite. Ok? Amanhã a gente continua aqui então, gente. Tá bom? Tirando as dúvidas de vocês e trazendo mais um assunto. Até amanhã, às 8h10.